Você já teve a experiência de descobrir que a pessoa que mais amou na vida te considera um estorvo descartável? Eu descobri isso numa terça-feira ensolarada de março, quando minha filha Patrícia me olhou nos olhos e disse com uma frieza que jamais esquecerei: "Mãe, a senhora dá muito trabalho, não dá mais para ficar correndo atrás da senhora toda hora." Meu nome é Eunice Santana, tenho 67 anos. Nasci e me criei aqui em Florianópolis, numa família humilde da Lagoa da Conceição. Sou enfermeira aposentada, viúva há 3 anos do meu querido Osvaldo, e durante toda a minha vida construí uma imagem de mulher simples, trabalhadora, que vivia modestamente da aposentadoria e de alguns poucos aluguéis de uma casinha que herdei da minha mãe. Pelo menos era isso que minha família acreditava. A verdade é bem mais complexa e está guardada nos cofres de 3 bancos diferentes, nas escrituras de 7 imóveis espalhados pela região metropolitana e, principalmente, nos documentos de propriedade do Lar Recanto da Paz, o asilo onde, neste exato momento, estou internada contra a minha vontade, pagando o preço da ingratidão de quem eu trouxe ao mundo. Deixe-me explicar melhor. Quando me casei com Osvaldo em 1982, eu era uma enfermeira novata do hospital universitário, e ele um jovem administrador hospitalar cheio de sonhos. Durante anos, observamos o descaso com os idosos no sistema de saúde, a falta de lugares dignos para eles passarem seus últimos anos, a negligência das famílias. Foi assim que nasceu nossa ideia maluca: construir um asilo diferente, um lugar onde os velhos fossem tratados com respeito e carinho. Economizamos centavo por centavo durante 12 anos. Eu fazia plantões extras, Osvaldo pegava trabalhos de consultoria aos fins de semana. Vendemos um terreno que ele herdou do pai, empenhamos até nossa lua de mel para juntar capital. Em 1995, finalmente compramos o terreno na Ingleses do Rio Vermelho, e 3 anos depois, inauguramos o Lar Recanto da Paz, com 20 leitos e uma equipe de 5 funcionários. Patrícia tinha 14 anos na época da inauguração, e lembro que ela ficou envergonhada quando alguns colegas da escola descobriram que os pais dela mexiam com velhos. Para uma adolescente que sonhava em ser sofisticada, ter pais que cuidavam de idosos era quase uma humilhação social. Osvaldo e eu decidimos que ela não precisava saber dos detalhes financeiros do negócio. Oficialmente, éramos apenas enfermeira e administrador, que haviam investido suas economias numa pequena casa de repouso. Na realidade, o Lar Recanto da Paz tornou-se ao longo dos anos um dos asilos mais respeitados da região, com lista de espera e mensalidades que chegam a R$ 4.000. Expandimos 3 vezes. Hoje temos capacidade para 80 residentes, uma equipe de 42 funcionários e faturamento anual que ultrapassa os R$ 3 milhões. Somos referência em cuidados geriátricos especializados. Temos convênios com os melhores hospitais da cidade e nosso diferencial sempre foi o atendimento humanizado. Osvaldo faleceu em 2021, vítima de complicações da Covid-19. E desde então administro tudo sozinha, com a ajuda da minha gerente operacional, Joana Vieira. Uma das primeiras enfermeiras que contratamos e que hoje é minha braço direito e única confidente sobre minha verdadeira situação financeira. Patrícia nunca demonstrou interesse pelos detalhes da minha vida após a aposentadoria oficial do hospital, em 2019. Para ela, eu era apenas uma viúva de 67 anos que vivia da pensão do marido e do aluguel de uma casinha na Lagoa. Quando comecei a desenvolver artrite nas mãos e precisar de ajuda com algumas tarefas domésticas, ela não viu uma mãe que havia dedicado 40 anos cuidando de outras pessoas. Viu um problema que precisava ser resolvido da forma mais conveniente possível. A artrite realmente me incomoda, especialmente nas manhãs frias de inverno florianopolitano. Minhas mãos doem ao segurar objetos pesados e às vezes preciso de ajuda para abrir frascos ou carregar compras. Nada dramático, nada que comprometa minha independência geral, mas o suficiente para que uma filha atenciosa oferecesse apoio ocasional. Em vez disso, Patrícia via cada pedido de ajuda como um fardo adicional em sua vida de corretora de imóveis bem-sucedida. Mãe, isso não pode continuar assim.
ela me disse naquela terça-feira fatídica, sentada na minha cozinha, enquanto eu preparava um café com as mãos doloridas. A senhora precisa de cuidados profissionais. Eu tenho minha carreira, minha família, meus compromissos. Não posso ficar correndo para cá toda vez que a senhora precisa de alguma coisa. O marido dela, Roberto, assentiu vigorosamente da mesa da sala, onde folheava some-catálogos de carros importados. Roberto Mendes, 45 anos, vendedor de seguros de vida que se achava um grande empresário porque dirigia um BMW financiado em 72 parcelas. Desde que Patrícia se casou com ele, há 5 anos, nossa relação ficou tensa. Ele não escondia que me considerava um peso na vida moderna que eles queriam construir. Patrícia tem razão, dona Eunice, ele disse sem sequer levantar os olhos do catálogo. A senhora precisa estar num lugar com estrutura adequada, com pessoas qualificadas. É o melhor para todo mundo. Melhor para todo mundo. A frase ecoou na minha mente enquanto observava minha filha. A menina que eu embalei durante noites de cólica, que levei no colo para o primeiro dia de aula, que consolei quando teve o coração partido aos 16 anos, que ajudei financeiramente na entrada do apartamento onde mora hoje, concordando com o marido que queria me descartar como um móvel velho que não combina mais com a decoração. E onde vocês acham que eu deveria ir? Perguntei, mantendo a voz calma, embora meu coração estivesse disparado. Já pesquisamos alguns lugares, Patrícia respondeu, retirando uma pasta da bolsa. O Lar Recanto da Paz tem ótimas referências, fica aqui perto e o valor está dentro do que conseguimos pagar com sua aposentadoria. Lar Recanto da Paz. Meu asilo. O lugar que construí com tanto amor e dedicação, que representa o maior orgulho da minha vida profissional, onde cada detalhe foi pensado para oferecer dignidade aos idosos. Minha própria filha queria me internar na instituição que eu mesma criei. A ironia era tão brutal que por um momento pensei estar sonhando. Vocês já visitaram o lugar? Consegui perguntar. Sim, fomos lá semana passada, Roberto respondeu, finalmente me concedendo sua atenção. Lugar bonito, bem organizado, profissionais competentes. A gerente, uma tal de Joana, explicou tudo direitinho. São R$ 1.800 por mês, mais 500 de taxa de material de higiene e medicamentos. Dá para cobrir com sua pensão e ainda sobra um pouco. Joana. Minha Joana, que trabalha comigo há 26 anos, que conhece cada detalhe da minha vida, que sabia perfeitamente quem eram aqueles familiares interessados que apareceram para visitar o asilo. Aposto que ela quase teve um infarto quando viu Patrícia e Roberto interessados em internar a própria dona da instituição. E se eu não quiser ir? Perguntei. O silêncio que se seguiu foi revelador. Patrícia e Roberto trocaram um olhar que falava volumes sobre conversas que haviam tido nas minhas costas, planos que haviam traçado sem minha participação. Mãe, a senhora não tem escolha, Patrícia disse finalmente. Não pode mais morar sozinha e eu não tenho condições de cuidar da senhora. Roberto e eu já decidimos. Roberto e eu já decidimos. Sobre a minha vida, sobre o meu futuro. Como se eu fosse uma criança problemática que precisava ser colocada numa escola interna. Naquele momento, algo se quebrou dentro de mim. Não foi apenas o coração que se partiu com a rejeição. Foi a máscara da mãe complacente, da viúva resignada, da idosa que aceita passivamente as decisões tomadas para seu próprio bem. Essa mulher morreu ali mesmo, na minha cozinha, entre o cheiro de café passado na hora e o som da televisão no último volume, porque Roberto estava ficando surdo, mas se recusava a admitir. O que nasceu no lugar foi alguém muito mais perigoso. Uma mulher que finalmente havia entendido que a bondade, quando não é respeitada, precisa dar lugar à firmeza. E que, às vezes, para ensinar gratidão, é necessário mostrar exatamente o que se perde quando se desvaloriza quem nos ama. Está bem, disse calmamente, surpreendendo-os com minha aparente aceitação. Se vocês acham que é o melhor, vamos em frente. Patrícia pareceu aliviada. Roberto sorriu satisfeito. Nenhum dos dois percebeu que eu não estava me rendendo. Estava me preparando para a guerra. Durante os 15 dias seguintes, enquanto eles organizavam minha mudança para o asilo,
Tratei de colocar em ordem os últimos detalhes do meu contra-ataque. Liguei para Joana em horários que sabia que Patrícia não estaria por perto. Orientei meu advogado sobre alguns documentos que precisariam estar disponíveis no momento certo e, principalmente, observei cada movimento dos meus traidores, gravando mentalmente cada palavra de descaso, cada gesto de impaciência, cada comentário sobre como seria bom se livrar desse problema. Patrícia organizou tudo com eficiência empresarial. Escolheu minhas roupas, as mais simples, adequadas para a idade, selecionou alguns objetos pessoais, poucos para não entulhar o quarto, e até redefiniu alguns detalhes do meu testamento com um advogado diferente do meu, alegando que precisava simplificar as coisas caso algo acontecesse. Ela não sabia que meu verdadeiro testamento estava registrado em cartório havia 3 anos e que cada tentativa de alteração estava sendo documentada pelo doutor Henrique Tavares, meu advogado há 2 décadas e o único homem fora do círculo do asilo que conhecia minha real situação financeira. Na manhã da internação, uma quarta-feira nebulosa típica do outono catarinense, Patrícia chegou pontualmente às 9 horas com um ar de quem estava resolvendo um problema logístico complexo. Trouxe 2 malas que ela mesma havia arrumado, sem me consultar sobre o que eu gostaria de levar. Pronto, mãe. Está tudo organizado, anunciou, verificando uma lista anotada numa agenda cara. A vaga está confirmada, a documentação está em ordem e eles vão cuidar de tudo. A senhora vai ver como vai ser melhor assim. Melhor para quem? Pensei, mas mantive o sorriso resignado que ela esperava ver. O trajeto até o Lar Recanto da Paz durou 20 minutos, percorrendo ruas que eu conhecia de cor. Afinal, havia feito esse caminho centenas de vezes nos últimos 26 anos. Patrícia dirigia seu Civic vermelho com pressa, ansiosa para resolver logo essa situação. Roberto a acompanhava no banco do passageiro, checando mensagens no celular e ocasionalmente comentando sobre como o asilo parecia bem localizado e com boa infraestrutura. Se eles soubessem que cada metro daquele terreno havia sido escolhido por mim e Osvaldo, especificamente por sua localização privilegiada, que cada árvore do jardim havia sido plantada sob minha supervisão, que cada detalhamento arquitetônico havia passado pela minha aprovação. Quando chegamos ao portão principal, um elegante acesso de ferro forjado com o nome Lar Recanto da Paz, em letras douradas que eu mesma havia encomendado numa oficina de Laguna, senti uma mistura estranha de orgulho e indignação. Orgulho porque realmente criamos algo belo e funcional. Indignação porque estava sendo entregue como prisioneira no lugar que representava meu maior sucesso na vida. A recepção mantinha o mesmo padrão acolhedor que sempre exigi. Móveis em madeira clara, plantas naturais, iluminação suave, música ambiente relaxante. A recepcionista Carla me cumprimentou com o sorriso profissional que treinamos para todos os novos residentes, sem demonstrar o menor sinal de reconhecimento. Excelente. Isso significava que Joana havia orientado toda a equipe sobre como proceder. Bom dia, a senhora deve ser Dona Eunice. Estávamos aguardando, disse Carla, consultando o computador. Tenho aqui toda a documentação. Vamos fazer o processo de admissão? Patrícia assumiu o controle da conversa, apresentando documentos, assinando papéis, fazendo perguntas sobre horários de visita e procedimentos médicos. Eu me mantive em silêncio, observando cada detalhe da operação que ela julgava estar conduzindo, quando, na verdade, era apenas uma peça pequena num jogo muito maior. A mensalidade será debitada automaticamente da conta da senhora no dia 5 de cada mês, Carla explicou a Patrícia. São R$ 1.800 básicos, mais R$ 500 de taxa adicional conforme conversamos. R$ 2.300. O preço que minha filha estava pagando para se livrar de mim era menos do que ela gastava mensalmente em salão de beleza e manicure. Perfeito, Patrícia respondeu, claramente aliviada por estar finalizando a transação. E se houver alguma emergência ou problema? Entraremos em contato imediatamente, Carla assegurou. Temos sua ficha completa de contatos. Foi então que Joana apareceu, descendo as escadas do 2º andar com sua postura profissional impecável.
26 anos de parceria me ensinaram a ler cada nuance da expressão dela, e pude ver que estava fazendo um esforço hercúleo para manter a compostura. Boa tarde, cumprimentou, dirigindo-se principalmente a Patrícia. Sou Joana Vieira, gerente operacional. Vim pessoalmente acompanhar a chegada da dona Eunice. Que tal fazermos um tour pelas instalações antes de levá-la ao quarto? Durante os 45 minutos seguintes, observei Joana mostrar meu asilo para minha filha e meu genro como se fosse a primeira vez que eu pisava ali. Ela destacou cada detalhe do projeto arquitetônico, explicou os diferenciais do atendimento, apresentou alguns funcionários, mostrou o jardim terapêutico, a biblioteca, a sala de fisioterapia, o refeitório. Patrícia fez perguntas práticas sobre medicação, horários de refeição, atividades disponíveis. Roberto comentou que o lugar parecia caro, mas valia o investimento. Nenhum dos dois demonstrou curiosidade sobre minha opinião quanto às instalações onde eu passaria o resto da vida. O quarto destinado a mim ficava no segundo andar, com vista para o jardim, uma das melhores acomodações da instituição. Mobiliário completo em madeira de lei, banheiro adaptado, varanda pequena mas aconchegante, televisão a cabo, telefone. Um ambiente que eu havia projetado pensando no conforto dos residentes e que agora seria minha nova prisão. Deixamos as malas da senhora aqui, Joana disse, colocando minha bagagem sobre a cama. Mais tarde, uma das auxiliares virá ajudá-la a organizar suas coisas. Obrigada, murmurei, mantendo o papel de idosa resignada. Chegou então o momento da despedida. Patrícia se aproximou para um abraço que mais parecia um protocolo social do que um gesto de carinho. A senhora vai ver que vai se acostumar rapidinho, disse, já consultando o relógio. Qualquer coisa, é só pedir para ligarem para mim. Pode deixar que vamos cuidar muito bem dela, Joana assegurou, dirigindo-se a Patrícia, mas olhando discretamente para mim. Roberto acenou de longe, ansioso para ir embora. Os dois saíram do quarto conversando sobre o trânsito de volta e sobre um happy hour que tinham marcado para aquela noite. Quando o som dos passos dele se perdeu no corredor, Joana fechou a porta do quarto e se virou para mim com uma expressão que misturava indignação e incredulidade. Dona Eunice, ela sussurrou. Eu não posso acreditar que eles fizeram isso com a senhora, internar a própria dona do asilo. Sorri pela primeira vez em semanas. Calma, Joana. Isso é apenas o primeiro ato de uma peça muito mais longa. A senhora tem algum plano? Tenho. E você vai adorar participar dele. Naquela noite, deitada na cama confortável do quarto que eu mesma havia mobiliado, olhando pela janela para o jardim que ajudei a projetar, comecei a estruturar mentalmente a lição que daria para Patrícia e Roberto sobre gratidão, respeito e as consequências de subestimar uma mulher de 67 anos que passou a vida inteira sendo subestimada por sua própria bondade. Eles achavam que haviam se livrado de um problema. Na verdade, acabavam de criar o maior problema das suas vidas. Os primeiros dias no Lar Recanto da Paz foram uma experiência surreal de estar em casa disfarçada de estranha. Cada funcionário que me cumprimentava com cortesia profissional, cada rotina que seguia como uma residente comum, cada refeição no refeitório, sentada ao lado de pessoas genuinamente dependentes de cuidados. Tudo isso enquanto eu observava a operação do meu próprio negócio, de uma perspectiva que jamais havia experimentado. Joana foi fundamental para manter minha identidade em segredo durante essa fase inicial. Apenas ela e Dr. Henrique, meu advogado, sabiam da situação real. Para todos os demais funcionários, eu era simplesmente Dona Eunice, a nova residente do quarto 237, que havia sido internada pela filha e parecia estar se adaptando bem à rotina da instituição. A manhã começava às 7 horas com o café da manhã no refeitório principal. Eu me sentava numa mesa próxima à janela, junto com Dona Mercedes, 82 anos, ex-professora primária, seu Alcides, 75 anos, aposentado da Polícia Civil, e Dona Berta, 79 anos, viúva de comerciante. Durante essas refeições, pude observar de perto a qualidade do atendimento que oferecíamos e tive orgulho de confirmar que nossos padrões realmente eram superiores aos da concorrência. Mas, principalmente, pude ouvir as histórias de outros idosos que, como eu,
Haviam sido internados por familiares que preferiram terceirizar seus cuidados. Suas experiências me deram uma perspectiva completamente nova sobre o negócio que construí, e também alimentaram minha determinação de dar uma lição exemplar em Patrícia e Roberto. Minha neta me trouxe aqui porque disse que eu estava ficando perigosa dirigindo, contava Dona Mercedes numa manhã chuvosa de abril. Perigosa? 40 anos com carteira de motorista, nunca bati o carro, e ela acha que com 78 anos eu virei um perigo público. A verdade é que ela queria meu carro para o namorado dela. Pelo menos sua neta vem visitar, comentou seu Alcides, mexendo o açúcar no café com mais força que o necessário. Meu filho me internou aqui em janeiro e apareceu 2 vezes até agora, 2 vezes em 3 meses, mas não esquece de aparecer todo dia 5 para pegar minha aposentadoria. As histórias se repetiam com variações. Filhos preocupados que não queriam gastar tempo com cuidados parentais, genros e noras que viam os sogros como empecilhos, netos que preferiam herdar bens a conviver com avós vivos. Eu escutava tudo em silêncio, acumulando uma indignação que ia muito além da minha situação pessoal. Foi durante esses cafés da manhã que comecei a entender que minha vingança contra a Patrícia poderia ser apenas o primeiro passo de algo maior. Uma demonstração pública de como nossa sociedade descarta seus idosos e de como algumas famílias preferem pagar pela tranquilidade de consciência a oferecer amor e cuidado genuínos. Por volta do meio-dia, eu costumava me retirar para meu quarto e usar o telefone para manter contato com o Dr. Henrique. Essas conversas eram essenciais para acompanhar os movimentos de Patrícia e Roberto, que obviamente não imaginavam que seus passos estavam sendo monitorados. Sua filha esteve no banco ontem, Dr. Henrique me informou numa dessas ligações. Tentou obter informações sobre suas contas, alegando que precisava organizar as finanças da mãe internada. O gerente, seguindo suas instruções anteriores, disse que só poderia fornecer informações com procuração específica. Sorri, imaginando a frustração de Patrícia. E ela providenciou a procuração? Tentou. Procurou aquele advogado que a senhora mencionou, o Dr. Martins. Ele preparou um documento, mas quando apresentou no banco, foi informado de que já existe uma procuração anterior em vigor, datada de 2020, que só pode ser revogada pela senhora pessoalmente. Excelente. E quanto aos outros bancos? Mesma situação. Ela fez uma peregrinação pelas agências, onde imagina que a senhora tenha contas, mas todas as informações estão protegidas. Isso me trouxe uma satisfação particular. Durante os meses anteriores à minha internação, quando percebi que Patrícia estava demonstrando interesse inédito pelos meus papéis, tomei a precaução de criar salvaguardas em todas as minhas movimentações financeiras. Procurações restritivas, senhas especiais, instruções específicas para gerentes, tudo para impedir que ela tomasse controle dos meus recursos enquanto eu ainda fosse perfeitamente capaz de administrá-los. Há mais uma coisa, Dr. Henrique continuou. Seu genro fez uma visita ao seu apartamento ontem. O porteiro me ligou, conforme combinado. Segundo ele, Roberto ficou mais de 2 horas lá, claramente procurando documentos. E meu apartamento na Lagoa da Conceição era minha residência oficial, o endereço que a família conhecia. Um apartamento de 2 quartos, simples mas confortável, que de fato eu havia herdado da minha mãe e que mantinha como fachada da minha vida modesta. Roberto deve ter ficado frustrado ao encontrar apenas extratos de aposentadoria, algumas aplicações pequenas e os documentos básicos de uma viúva de classe média. Os documentos realmente importantes, escrituras de propriedades, contratos societários, aplicações significativas, estavam seguros num cofre do Banco do Brasil, inacessíveis a qualquer pessoa que não fosse eu pessoalmente. Deixe ele procurar, respondi. Quanto mais frustrado ficar, mais descuidado vai se tornar. E quanto mais descuidado, mais evidências vai deixar das verdadeiras intenções dele e da Patrícia. Minhas tardes eram dedicadas às atividades da instituição. Participava das sessões de fisioterapia, desnecessárias para mim, mas importantes para manter a fachada, assistia palestras sobre saúde na terceira idade, jogava cartas com outros residentes.
Durante essas atividades, continuava observando os procedimentos e a qualidade do atendimento, mas também coletava informações valiosas sobre o perfil das famílias que nos procuravam. Nossa clientela era predominantemente de classe média alta. Profissionais liberais aposentados, ex-funcionários públicos graduados, comerciantes que haviam prosperado, pessoas que haviam trabalhado a vida inteira e acumulado algum patrimônio, mas que se encontravam numa situação delicada. Eram saudáveis demais para precisar de cuidados médicos intensivos, mas suficientemente idosas para que suas famílias considerassem sua manutenção em casa trabalhosa. É um fenômeno sociológico interessante, comentei com Joana durante uma de nossas conversas reservadas em seu escritório. Criamos uma geração que terceiriza o cuidado com os pais da mesma forma que terceiriza a limpeza doméstica ou manutenção de carros. E que paga por isso considerando um favor, Joana acrescentou, mostrando-me uma planilha com inadimplências. Olha só, 20% dos familiares atrasam pagamento regularmente, alegando dificuldades financeiras, mas os mesmos aparecem aqui dirigindo carros novos e usando roupas de marca. Era verdade. Eu havia observado isso durante as visitas dominicais, quando os familiares vinham cumprir a obrigação semanal de ver como estão os velhos. Filhos que reclamavam do custo das mensalidades enquanto planejavam viagens internacionais. Netos que consideravam absurdo gastar R$ 2.000 com a avó, mas gastavam 3.000 numa única noite de balada. Essa hipocrisia me incomodava profundamente. E comecei a ver minha situação pessoal como uma oportunidade de expor algo muito maior que a ingratidão individual de Patrícia e Roberto. Foi durante uma dessas observações que tive a ideia que transformaria minha vingança pessoal em algo com repercussão social mais ampla. Na quarta semana da minha internação, Patrícia fez sua primeira visita oficial. Chegou numa domingo à tarde, dirigindo o Civic vermelho que eu havia ajudado a financiar quando ela havia começado a trabalhar como corretora. Usava um vestido azul marinho que lhe ficava bem, sapatos de salto moderado, bolsa de marca, a imagem perfeita da filha bem-sucedida que sacrifica tempo do fim de semana para visitar a mãe institucionalizada. Nos encontramos na sala de visitas, um ambiente que eu havia projetado para ser acolhedor, mas não íntimo demais. Poltronas confortáveis, mesa de centro com revistas, vista para o jardim, só um ambiente discreto. Um local adequado para conversas educadas entre familiares que preferem manter certa distância emocional. Oi, mãe. Como a senhora está? Patrícia se aproximou para um beijo no rosto que mais parecia cumprimento de escritório do que demonstração de afeto filial. Estou bem, querida. Adaptando-me, respondi, mantendo o tom resignado que ela esperava ouvir. Que bom, eu sabia que a senhora ia gostar daqui. Ela se sentou na poltrona em frente à minha, cruzando as pernas e abrindo um sorriso que não chegava aos olhos. Está fazendo amizades? Participando das atividades? Durante 20 minutos, Patrícia manteve aquela conversa superficial, típica de quem cumpre uma obrigação social. Perguntou sobre minha alimentação, se eu estava tomando os medicamentos corretamente, se os funcionários eram atenciosos. Não perguntou se eu sentia falta de casa, se estava triste, se precisava de alguma coisa especial. Não demonstrou interesse genuíno pelo meu bem-estar emocional. A senhora está com uma aparência ótima, comentou, consultando discretamente o relógio. Mais descansada. Eu tinha razão quando disse que aqui seria melhor para a senhora. Melhor para a senhora. A frase que se tornara o mantra da sua tranquilidade de consciência. E como estão as coisas lá fora? Perguntei, fingindo curiosidade casual. Tudo bem. Roberto está com uns projetos novos no trabalho, tem possibilidade de promoção. Ela falava de um futuro que não me incluía, planos que haviam sido facilitados pela minha ausência. E eu estou com umas vendas boas. O mercado imobiliário está aquecido. Que bom. E meu apartamento? Está tudo em ordem? Uma sombra quase imperceptível passou pelo rosto dela. Está sim. Roberto está dando uma olhada de vez em quando para ter certeza de que está tudo seguro. Roberto estava dando uma olhada. Eufemismo interessante para descrever a invasão sistemática que Dr. Henrique havia documentado através do porteiro do prédio.
Encontrou algum problema? Não, não. Só organizando algumas coisas, sabe? Papéis antigos, conta atrasada. Coisas que se acumulam quando a pessoa não está mais morando no lugar. Contas atrasadas. Que engraçado. Eu havia deixado minha conta bancária com débito automático para todas as despesas mensais, justamente para evitar qualquer problema durante minha ausência. Se havia contas atrasadas, era porque alguém havia interferido no sistema de pagamentos. Precisa de alguma assinatura minha? Procuração? Não, não. Por enquanto está tudo resolvido. Sua pressa em encerrar o assunto confirmou minhas suspeitas de que ela e Roberto estavam tentando assumir controle administrativo dos meus bens visíveis, sem envolver procedimentos legais formais. A visita durou exatamente 1 hora. Patrícia se despediu com o mesmo beijo protocolar, prometeu voltar semana que vem, promessa que não cumpriu. Sua próxima visita seria 20 dias depois. E saiu com o ar de alívio de quem acabara de cumprir uma tarefa desagradável, mas necessária. Observei pela janela do 2º andar quando ela atravessou o estacionamento em direção ao carro. Seus passos eram rápidos, ansiosos. Pelo telefone, antes mesmo de sair do estacionamento, já estava conversando com alguém, provavelmente Roberto, sobre a visita. Naquela noite, durante nosso telefone de rotina, Dr. Henrique me deu informações que confirmaram meu diagnóstico da situação. Sua filha procurou um segundo advogado hoje, ele relatou. Doutor Fernando Alves, especialista em direito de família e sucessões. Segundo minha fonte no escritório dele, ela quer saber sobre os procedimentos para obter tutela de pessoa interdita. Interdição. A palavra ecoou na minha mente como um alarme de incêndio. Patrícia não estava apenas tentando administrar meus bens durante uma internação temporária. Estava planejando me declarar oficialmente incapaz para assumir controle permanente sobre minha vida e meu patrimônio. E o que esse advogado orientou? Aparentemente, que ela precisa de mais evidências médicas sobre sua incapacidade mental. A internação num asilo ajuda, mas não é suficiente. Seria necessário laudo psiquiátrico confirmando demência ou outra condição incapacitante. E ela demonstrou interesse em providenciar esses laudos? Mais que interesse. Já tenho uma consulta marcada com o Dr. Rubens Machado para a próxima terça-feira. Dr. Rubens Machado. Eu conhecia de reputação, psiquiatra que atendia principalmente casos de família bem-sucedidas da região, conhecido por ser flexível, com diagnósticos quando havia interesses patrimoniais envolvidos. Um profissional que cobrava bem para fornecer os pareceres que seus clientes precisavam ouvir. Desliguei o telefone com uma estranha mistura de indignação e excitação. Indignação pela frieza calculista com que minha própria filha estava orquestrando minha destruição civil. Excitação porque ela estava cavando sua própria sepultura social e legal. Cada passo que Patrícia dava na direção da minha interdição, cada documento forjado, cada procedimento irregular que tentava implementar, tudo isso estava sendo cuidadosamente documentado por Dr. Henrique. Quando chegasse a hora da minha revelação, eu teria evidências sobradas não apenas da ingratidão familiar, mas de tentativa de fraude, apropriação indébita e possivelmente até falsidade ideológica. Nas semanas seguintes, intensifiquei minha dupla vida no asilo. Durante o dia, interpretava perfeitamente o papel da idosa resignada que estava se adaptando bem à institucionalização. Participava das atividades, conversava educadamente com outros residentes, seguia a rotina médica e nutricional. Para todos os efeitos, era apenas mais uma senhora de 67 anos cujos familiares haviam tomado a decisão sensata de providenciar cuidados profissionais. Mas nas horas livres, especialmente durante as tardes, quando a maioria dos residentes fazia sesta, eu trabalhava intensamente com Joana no planejamento da minha vingança. Revisávamos documentos financeiros, atualizávamos procedimentos administrativos, preparávamos os elementos que seriam necessários para o momento da revelação. Dona Eunice, Joana me disse numa dessas reuniões clandestinas, eu tenho uma sugestão que talvez a senhora considere radical demais. Fale. Que tal se nós convidássemos alguns jornalistas para a hora da revelação? Transformássemos isso numa questão pública,
Não apenas pessoal? A ideia me intrigou. Explique melhor. A senhora mesma disse que essa situação é representativa de um problema social maior. Quantas famílias fazem a mesma coisa que sua filha está fazendo? Quantos idosos são descartados por parentes interessados apenas no patrimônio? Se a senhora expuser isso publicamente, pode ajudar outras pessoas na mesma situação. Era uma possibilidade tentadora. Minha história tinha todos os elementos que a imprensa adorava: ironia dramática, injustiça familiar, reversão espetacular de expectativas. Poderia gerar um debate importante sobre abandono de idosos e responsabilidades familiares. Vou pensar, prometi. Mas antes, preciso ter certeza de que Patrícia vai longe o suficiente para justificar uma exposição pública. Se ela recuar antes de tentar a interdição, ela não vai recuar, Joana disse com convicção. Pelo que a senhora me contou sobre a personalidade dela e pelo que eu observei durante as visitas, ela é ambiciosa demais para desistir quando está tão perto do objetivo. Joana estava certa. Nas semanas seguintes, Patrícia acelerou seus planos com uma determinação que chegava a ser impressionante. Segundo o Dr. Henrique, ela havia obtido o laudo psiquiátrico de Dr. Machado, obviamente favorável aos seus interesses, contratado uma assistente social para elaborar relatórios sobre minha incapacidade de viver independentemente, e já havia dado entrada no processo de interdição no Fórum da Comarca. Era hora de colocar meu plano em ação. Uma manhã de maio, quando o outono catarinense já anunciava a proximidade do inverno, liguei para Dr. Henrique com instruções específicas. É hora, doutor. Convoque uma reunião extraordinária do Conselho Administrativo do Lar para a próxima sexta-feira, 14h. Comunique que a proprietária precisa tomar decisões urgentes sobre a gestão da instituição. A senhora tem certeza? Absoluta. E doutor? Convide a imprensa. É hora de mostrar para Patrícia que subestimar uma mulher de 67 anos pode ser o maior erro da vida dela. A semana que precedeu minha revelação foi um exercício fascinante de manipulação psicológica. Eu sabia que tinha apenas uma chance de causar o impacto máximo, e cada detalhe precisava ser coreografado com precisão cirúrgica. Não se tratava apenas de surpreender Patrícia e Roberto. Tratava-se de orquestrar uma lição tão memorável que eles jamais se recuperariam completamente da experiência. Durante esses dias preparatórios, mantive minha rotina normal no asilo, mas intensifiquei sutilmente alguns comportamentos que reforçariam a imagem de fragilidade que eu queria projetar antes da grande reversão. Fingi esquecer nomes de funcionários, demonstrei confusão com horários das refeições, pequenos lapsos que seriam reportados para Patrícia como evidências do meu declínio mental. Joana foi fundamental nessa fase, reportando discretamente para minha filha que eu estava apresentando alguns sinais preocupantes, mas nada que justificasse alarme imediato. O objetivo era deixar Patrícia confiante de que seu plano de interdição estava bem fundamentado, sem criar urgência que pudesse acelerar os procedimentos legais antes que eu estivesse pronta. Sua mãe tem tido alguns episódios de desorientação, Joana informou a Patrícia durante uma ligação telefônica que eu acompanhei de uma extensão. Nada grave, mas confirmam que a decisão de internação foi acertada. Ela claramente não conseguiria mais morar sozinha. Ouvi a satisfação na voz de Patrícia quando ela respondeu: "Imaginei que isso aconteceria. Minha mãe sempre foi teimosa para admitir que precisava de ajuda. Ainda bem que tomamos essa decisão a tempo. Tomamos essa decisão." Como se tivesse sido uma deliberação conjunta, em vez de uma imposição unilateral. Na terça-feira daquela semana decisiva, Dr. Henrique me visitou oficialmente na condição de meu advogado pessoal. Patrícia havia sido notificada da visita, conforme protocolo da instituição, e eu sabia que ela interpretaria isso como movimento defensivo de uma idosa tentando proteger seus poucos bens da ganância de terceiros. Dona Eunice, doutor. Henrique falou em voz alta, para benefício de qualquer pessoa que pudesse estar ouvindo. Vim trazer alguns documentos para a senhora assinar, procurações simples para facilitar o pagamento de contas enquanto a senhora estiver aqui. Assinei os papéis teatralmente, fingindo certa dificuldade para ler os textos, pedindo explicações sobre cláusulas óbvias.
Na realidade, estava autorizando o doutor Henrique a convocar a reunião extraordinária do Conselho Administrativo e a implementar o protocolo de segurança que havíamos estabelecido para meus bens. Há mais uma coisa, Dr. Henrique disse, baixando a voz conspirativamente. Sua filha entrou com pedido de interdição no fórum. A audiência está marcada para a próxima segunda-feira. Fingi choque e confusão. Interdição? O que isso significa? Significa que ela quer ser nomeada sua tutora legal para administrar seus bens e tomar decisões por você. Mas eu não preciso disso. Estou bem, apenas um pouco mais lenta. Eu sei, dona Eunice. Por isso vamos contestar o pedido. Mas enquanto isso, é importante a senhora manter a calma e não demonstrar alteração emocional. Qualquer reação muito forte pode ser usada contra a senhora. A encenação foi perfeita. 2 funcionários que passavam pelo corredor naquele momento puderam testemunhar a conversa. E tenho certeza de que o relato chegou rapidamente aos ouvidos de Joana, que por sua vez reportaria para Patrícia que sua mãe estava visivelmente abalada com os procedimentos legais. Na quarta-feira, executei a segunda fase da minha estratégia, o teste da ganância. Liguei para Patrícia do telefone do meu quarto, adotando um tom ligeiramente confuso e preocupado. Filha, preciso falar com você sobre uma coisa importante. O que houve, mãe? A tensão na voz dela era imediata. Qualquer ligação minha fora do horário habitual significava problemas. É que... Bem, Dr. Henrique esteve aqui ontem, falando sobre umas coisas legais que eu não entendi direito. Ele disse que você quer virar minha... Como é mesmo? Tutora? Curadora, mãe. É para proteger a senhora de pessoas mal-intencionadas que poderiam tentar se aproveitar. Pessoas mal-intencionadas. A ironia era deliciosa. Mas eu queria conversar com você antes de decidir qualquer coisa. Será que você poderia vir aqui amanhã? Tenho umas dúvidas sobre meus papéis, meu testamento. Claro, mãe. Vou aí de manhã. E você poderia trazer o Roberto também? Ele entende mais dessas coisas de negócios. Houve uma pausa breve, e pude quase ouvir os neurônios de Patrícia processando as possibilidades. Uma mãe confusa, falando de testamento, pedindo ajuda para entender papéis. Era exatamente o cenário que ela estava esperando. Pode deixar, mãe. Vamos os dois. Quinta-feira pela manhã, Patrícia e Roberto chegaram ao asilo com pontualidade suspeita para pessoas que normalmente atrasavam para todos os compromissos familiares. Ela vestia um conjunto discreto azul marinho, a roupa da filha responsável que cuida dos interesses da mãe incapaz. Roberto usava camisa social e gravata, como se estivesse indo a uma reunião de negócios importante. Que, de certa forma, era exatamente isso. Nos encontramos na sala de visitas, mas desta vez pedi para conversarmos no meu quarto, alegando que era mais privativo para assuntos delicados. Eles aceitaram prontamente. Um ambiente mais íntimo significava menos testemunhas para a conversa que esperavam ter. Senta aqui, filha, disse, indicando a poltrona ao lado da cama. Roberto, pode pegar aquela cadeira. Preciso conversar com vocês sobre umas coisas que estão me preocupando. Adotei o tom de uma idosa ligeiramente confusa, mas ainda lúcida o suficiente para entender questões básicas. Era um equilíbrio delicado. Fragilidade suficiente para justificar a tutela, lucidez suficiente para validar qualquer documento que pudessem querer que eu assinasse. Mãe, a senhora falou sobre testamento ontem. Patrícia foi direto ao ponto. Tem alguma coisa específica que está preocupando a senhora? É que... Doutor, Henrique disse que vocês querem cuidar dos meus papéis, das minhas contas, mas eu tenho medo de dar trabalho para vocês. Mãe, não é trabalho. Roberto interveio com sua voz mais paternal. É responsabilidade familiar. A senhora não pode mais se preocupar com essas coisas. Deixa que nós cuidamos de tudo. Mas, e se eu precisar de dinheiro para alguma coisa aqui? Para remédios, ou se quiser comprar alguma roupa? A senhora não vai precisar se preocupar com isso, Patrícia disse, colocando a mão sobre a minha de forma teatralmente carinhosa. Vamos fazer uma mesada fixa, adequada às suas necessidades. O resto nós administramos para garantir que dure bastante tempo. Uma mesada. Para mim. Com o meu próprio dinheiro. E quanto ao meu apartamento?
Às vezes penso que gostaria de passar uma tarde lá, ver minhas coisas. Mãe, a senhora não pode mais morar sozinha. O apartamento... Bem, talvez seja melhor vendê-lo. É muita responsabilidade manter um imóvel vazio, e o dinheiro da venda pode garantir o pagamento daqui por muitos anos. Vender meu apartamento. Claro, era mais fácil administrar dinheiro em conta bancária do que propriedade física. E se eu morrer logo, para quem vai esse dinheiro todo? A pergunta os pegou desprevenidos. Era uma questão delicada demais para ser abordada diretamente, mas central para os verdadeiros interesses deles. Mãe, não fale assim, Patrícia disse, mas seus olhos brilharam com oportunidade. Mas é claro que se algo acontecer, eu sou sua única herdeira. É natural. Mas Roberto também é família agora, acrescentei, observando a reação dos dois. Será que eu deveria incluir ele no testamento? Ele tem sido tão atencioso. Vi o olhar rápido que eles trocaram. Era exatamente a deixa que Roberto esperava. Dona Eunice, isso é muito generoso da senhora, ele disse, assumindo uma expressão de humildade falsa. Mas o importante é a senhora ficar tranquila, sabendo que suas coisas estão bem cuidadas. Roberto tem razão, mãe. Talvez a gente devesse revisar seu testamento, simplificar as coisas. Doutor Henrique é muito... tradicional. Às vezes é melhor ter um advogado mais moderno, que entenda melhor as necessidades de famílias atuais. Um advogado mais moderno. Tradução. Um profissional que fizesse vista grossa para pequenas irregularidades em troca de honorários generosos. Durante a hora seguinte, Patrícia e Roberto desenvolveram sua estratégia de persuasão com uma habilidade que chegava a ser admirável. Alternavam entre demonstrações de afeto, apelos à segurança, advertências sobre aproveitadores e promessas de cuidado dedicado. Era uma verdadeira sinfonia de manipulação emocional. A senhora já fez tanto por mim durante toda a vida, Patrícia disse em determinado momento, com lágrimas que pareciam genuínas. Agora é minha vez de cuidar da senhora. Deixa que eu resolvo tudo. Se eu não soubesse da verdade por trás daquelas palavras, talvez até me emocionasse com a demonstração de carinho filial. Ao final da conversa, concordei em pensar sobre as sugestões deles, prometendo uma resposta definitiva até o final da semana. Eles saíram visivelmente satisfeitos, convencidos de que haviam plantado as sementes necessárias para minha capitulação completa. Naquela tarde, Joana veio ao meu quarto para o relatório pós-visita que havíamos combinado. E então, como foi a performance? Oscar de melhor atriz coadjuvante, respondi, deixando cair a máscara de fragilidade. Eles estão convencidos de que conseguiram me convencer. Patrícia já está planejando a reforma do apartamento que vai vender e Roberto já está gastando mentalmente a herança que vai receber. E agora? Agora vamos para a fase final. Sexta-feira, 2 horas da tarde, sala de reuniões do segundo andar. É hora de mostrar para eles quem realmente manda aqui. Nas 48 horas que se seguiram, finalizei os últimos detalhes da minha vingança. Doutor. Henrique confirmou a presença de representantes da imprensa local, discretamente, para não alertar Patrícia prematuramente. Joana organizou a documentação que seria apresentada durante a reunião, e eu ensaiei mentalmente cada fala, cada revelação, cada momento da humilhação que minha filha e meu genro estavam prestes a experimentar. Sexta-feira chegou com um céu claro típico do outono catarinense. Acordei às 6 da manhã, não por necessidade, mas por ansiedade. Era o dia em que décadas de subestimação terminariam. O dia em que, finalmente, mostraria às pessoas que haviam me desvalorizado exatamente o que significava provocar uma mulher que passara a vida inteira sendo mais esperta do que aparentava. Às 9 horas, Patrícia ligou para confirmar se eu havia pensado bem sobre nossa conversa de quinta-feira. Pensei sim, filha, e decidi que vocês estão certos. Não tenho mais cabeça para cuidar dessas coisas sozinha. A felicidade na voz dela era quase palpável. Que bom, mãe. A senhora tomou a decisão certa. Vou começar a providenciar os papéis hoje mesmo. Na verdade, que tal se vocês viessem aqui esta tarde? Por volta das 2 horas? Quero assinar tudo de uma vez, para não ficar me preocupando. Claro!
Vamos levar o Dr. Martins junto para a senhora conhecer. Ele vai cuidar de toda a parte legal. Dr. Martins, o advogado moderno que ela havia mencionado. Perfeito. Quanto mais testemunhas para a revelação, melhor. Ótimo. Ah, e Patrícia, pode pedir para conversarmos na sala de reuniões do segundo andar? É mais formal, adequado para assuntos importantes. Pode deixar, mãe. Até mais tarde. Desliguei o telefone e sorri para Joana, que havia acompanhado a conversa. Acho que eles vão ter uma surpresa interessante esta tarde, comentei. Dona Eunice, Joana disse, posso fazer uma confissão? Em 26 anos trabalhando aqui, nunca me diverti tanto quanto nas últimas semanas. O melhor ainda está por vir, minha querida. O melhor ainda está por vir. À 1h da tarde, comecei a me arrumar para o confronto final. Escolhi um conjunto elegante azul marinho, o mesmo tom que Patrícia havia usado na quinta-feira. Sapatos de salto moderado, maquiagem discreta, mas impecável. Queria estar apresentável para as câmeras, mas principalmente queria que minha aparição causasse o impacto visual adequado. Às 2h em ponto, dirigi-me à sala de reuniões do segundo andar. Era um ambiente que eu conhecia bem. Afinal, havia presidido dezenas de reuniões administrativas ali. Mesa de vidro para 12 pessoas, cadeiras executivas, projetor multimídia, vista panorâmica para o jardim. Um cenário adequado para decisões importantes. Quando entrei na sala, encontrei exatamente o que esperava. Patrícia e Roberto sentados de um lado da mesa, acompanhados de um homem de meia-idade vestindo terno cinza. Presumivelmente, Dr. Martins. Do outro lado, Dr. Henrique organizava documentos com sua eficiência habitual. E no fundo da sala, discretamente posicionados, 2 jornalistas com gravadores e câmeras. Mãe! Patrícia se levantou para me cumprimentar, mas notei que seu sorriso vacilou ligeiramente quando observou minha aparência. Eu não parecia uma idosa frágil, prestes a assinar documentos de incapacidade. Parecia uma executiva chegando para uma reunião de negócios. Boa tarde. Cumprimentei todos com voz firme. Espero não ter atrasado. Dr. Martins se apresentou com a cordialidade profissional típica de advogados que trabalham com famílias ricas. Senhora Eunice, é um prazer conhecê-la. Sua filha me contou sobre a situação e estou aqui para ajudar a resolver tudo da forma mais simples possível. Que gentileza sua, doutor! E quem são essas pessoas no fundo da sala? Perguntei, fingindo curiosidade inocente. São observadores. Dr. Henrique respondeu vagamente. Conforme conversamos ontem. Patrícia franziu o senho, claramente desconfortável com a presença de estranhos, mas Roberto pareceu interpretar isso como parte normal de procedimentos legais complexos. Bem, disse, sentando-me na cabeceira da mesa, posição que automaticamente me colocava como presidente da reunião. Vamos começar? Durante os 15 minutos seguintes, Dr. Martins explicou os documentos que havia preparado. Procuração ampla e irrevogável para Patrícia administrar todos os meus bens. Novo testamento simplificado, deixando tudo para ela, autorização para a venda do apartamento e solicitação formal para que o processo de interdição fosse considerado consensual. Era um pacote completo para minha destruição civil, elaborado com competência técnica impressionante. E a senhora concorda com todos esses termos? Dr. Martins perguntou ao final da explicação. Concorde. É uma palavra interessante. Respondi, levantando-me lentamente da cadeira. Implica escolha livre e informada, não é mesmo? Claro, ele confirmou, sem perceber que o tom da conversa havia mudado. Então deixe-me fazer algumas perguntas antes de assinar qualquer coisa. Caminhei até a janela, observando o jardim que eu mesma havia projetado. Dr. Martins, o senhor verificou se eu realmente preciso de curatela? Bem, sua filha me assegurou que... Não perguntei o que minha filha assegurou. Perguntei se o senhor verificou. Fez alguma avaliação independente da minha capacidade mental? Dr. Martins trocou um olhar nervoso com Patrícia. Confiei no laudo médico apresentado. Laudo do doutor. Rubens Machado, correto? Um psiquiatra que nunca me examinou pessoalmente, que baseou seu diagnóstico em relatos de terceiros interessados? O silêncio na sala tornou-se tenso.
Patrícia estava ficando pálida, claramente percebendo que algo estava saindo do roteiro esperado. Mãe, a senhora está bem? Parece agitada. Estou perfeitamente bem, Patrícia. Na verdade, nunca estive melhor. Voltei para minha posição na cabeceira da mesa, assumindo uma postura de comando que nenhum deles havia visto antes. Agora deixem-me explicar por que essa reunião foi realmente convocada. Fiz um sinal para Dr. Henrique, que começou a distribuir documentos para todos os presentes. Estes são os contratos de constituição do Lar Recanto da Paz, datados de 1998. Como podem ver, os sócios fundadores são Oswaldo Santos e Eunice Santana, ou seja, meu falecido marido e eu. Patrícia pegou os documentos com mãos trêmulas, seus olhos percorrendo as páginas sem conseguir processar completamente o que estava lendo. Aqui estão as escrituras do terreno onde estamos, comprado em 1995, continuei, enquanto o Dr. Henrique distribuía mais papéis. E aqui estão os balanços financeiros dos últimos 5 anos, mostrando que o Lar Recanto da Paz fatura anualmente R$3.200.000. Roberto havia parado de respirar. Doutor Martins folheava freneticamente os documentos, claramente tentando entender como havia se envolvido numa situação tão complicada. E estes, disse, retirando pessoalmente os últimos documentos da pasta de Dr. Henrique. São os registros bancários das minhas contas pessoais, mostrando um patrimônio líquido de R$3.700.000. O impacto foi imediato e devastador. Patrícia deixou os papéis caírem da mesa, Roberto ficou lívido e Dr. Martins começou a suar visivelmente através do terno cinza. Ou seja, concluí calmamente, vocês estão tentando internar e roubar uma mulher que é proprietária do lugar onde estão sentados neste momento. O silêncio que se seguiu à minha revelação foi absoluto, interrompido apenas pelo ruído quase inaudível das câmeras dos jornalistas, registrando cada segundo da devastação emocional que eu acabara de causar. Patrícia olhava fixamente para os documentos espalhados sobre a mesa como se fossem escritos em uma língua alienígena. Roberto havia se recostado na cadeira, a boca ligeiramente aberta, numa expressão que misturava choque e terror. Dr. Martins limpava discretamente o suor da testa com um lenço, claramente calculando os riscos profissionais de estar envolvido numa tentativa de fraude contra uma empresária milionária. Não, não é possível, Patrícia murmurou finalmente, com uma voz que mal parecia humana. A senhora sempre viveu de forma simples. Simples? Levantei-me e caminhei lentamente ao redor da mesa, saboreando cada momento da inversão de poder que havia orquestrado durante semanas. Filha, há uma diferença entre viver de forma simples e viver de forma pobre. Uma diferença que você nunca se deu ao trabalho de entender. Parei atrás da cadeira de Roberto, que se encolheu visivelmente com minha proximidade. Seu marido aqui passou 2 meses invadindo meu apartamento, procurando documentos que pudessem revelar bens ocultos. Se ele tivesse feito uma pesquisa básica no registro de imóveis, teria descoberto que sou proprietária de 7 propriedades na região metropolitana. Se tivesse consultado a junta comercial, teria encontrado meu nome como sócia de 3 empresas diferentes. Roberto tentou se levantar, mas minha mão no ombro dele o manteve no lugar. Mas vocês preferiram presumir que uma mulher de 67 anos seria automaticamente incompetente, automaticamente dependente, automaticamente descartável. Voltei para minha posição na cabeceira da mesa, assumindo o papel de presidente de uma reunião de negócios, que de fato era exatamente o que aquilo havia se tornado. Doutor Martins, dirigi-me ao advogado, que claramente desejava estar em qualquer outro lugar do universo. O senhor acabou de tentar me convencer a assinar documentos transferindo meu patrimônio para pessoas que pretendiam me roubar. Isso tem um nome específico no Código Penal. Senhora Eunice, eu não sabia. Fui contratado apenas para elaborar documentos baseados em informações falsas, sem fazer a devida diligência sobre minha real situação. Isso não é ignorância, doutor. É negligência profissional. Dr. Henrique interveio com timing perfeito. Dr. Martins,
Sugiro que o senhor consulte os artigos 171 e 173 do Código Penal sobre estelionato e abuso de incapazes, e também o artigo 32 do Estatuto da Advocacia sobre deveres profissionais. O advogado de Patrícia estava visivelmente suando agora. Eu preciso me retirar. Há claramente um mal-entendido. Não há mal-entendido algum, interrompi. Há evidência documental de uma conspiração para se apropriar dos meus bens através de procedimentos legais fraudulentos. Evidência que está sendo registrada neste momento. Fiz um gesto em direção aos jornalistas que até então haviam permanecido discretos no fundo da sala. Eles se aproximaram, câmeras e gravadores em punho. Patrícia, disse, voltando minha atenção para minha filha, que parecia ter envelhecido 10 anos nos últimos 15 minutos. Você tem alguma coisa a dizer? Alguma explicação para ter tentado me internar no meu próprio asilo? Ela levantou os olhos e, pela primeira vez em décadas, vi vulnerabilidade genuína na sua expressão. Mãe, nós achamos que... Que o quê? Que eu estava senil? Que não conseguia mais cuidar de mim mesma? Ou que finalmente havia chegado a hora de se livrar da mãe inconveniente e ficar com a herança? Não foi assim. Não? Peguei um gravador pequeno da pasta de Dr. Henrique e o coloquei sobre a mesa. Então vamos ouvir suas próprias palavras. Apertei o play e a voz de Patrícia preencheu a sala de reuniões. Roberto tem razão. Ela dá muito trabalho e não temos tempo para ficar correndo atrás dela toda hora. É melhor resolver isso de uma vez. Depois, a voz de Roberto. Se ela ficar muito tempo no asilo, vai consumir toda a herança. Temos que assumir controle das finanças rapidamente. E novamente Patrícia. O importante é que ela fique quieta lá, sem criar problemas. Depois de uns meses, ninguém vai questionar se ela realmente precisava estar internada. Parei a gravação e observei o impacto das palavras deles ecoando na sala. Patrícia havia ficado branca como papel. Roberto tremia visivelmente. Essas gravações foram feitas no meu apartamento durante as visitas de Roberto nos últimos 2 meses. Expliquei para os jornalistas, que anotavam furiosamente. Sistema de segurança que instalei após uma tentativa de assalto há 5 anos. Tudo perfeitamente legal, considerando que foi gravado na minha própria residência. Um dos jornalistas levantou a mão. Senhora Santana, como a senhora se sentiu ao descobrir que estava sendo traída pela própria filha? Era a pergunta que eu esperava, a oportunidade para transformar minha experiência pessoal numa questão social mais ampla. Devastada inicialmente, respondi com honestidade. Mas depois percebi que minha situação não é única. Quantos idosos brasileiros são descartados por famílias que os veem como fardos? Quantos são internados contra sua vontade em instituições que não escolheram? Quantos têm seus bens apropriados por parentes que alegam estar cuidando deles? Patrícia tentou interromper. Mãe, por favor, não faz isso conosco. Não faço o quê? Não exponho a verdade? Não mostro para toda a sociedade como vocês trataram uma mulher que dedicou a vida inteira ao cuidado de outras pessoas? Minha voz se elevou pela primeira vez na reunião. Você tem ideia do que significa para mim ser internada à força no lugar que construí com tanto amor? Caminhei até a janela, olhando para o jardim terapêutico que Osvaldo e eu havíamos projetado para proporcionar paz aos residentes. Este asilo foi criado porque acreditávamos que os idosos merecem dignidade, que merecem respeito, que merecem ser cuidados por escolha, não por obrigação. Voltei-me para encarar Patrícia diretamente. E você transformou isso numa prisão, onde me jogou como lixo. Mãe, eu sinto muito. Não sabíamos que eu tinha dinheiro. Ah, então se vocês soubessem da minha situação financeira, me teriam tratado diferente? Ri, mas era uma risada sem humor. Isso torna tudo pior, não melhor. Significa que o respeito de vocês está à venda. Roberto finalmente encontrou sua voz. Dona Eunice, houve um mal-entendido terrível. Podemos resolver isso. Conversar. Resolver? Conversar? Voltei para minha posição na cabeceira da mesa, assumindo novamente o controle absoluto da situação. Roberto, você invadiu minha casa, falsificou necessidades médicas,
conspirou para me roubar e agora quer conversar? Dr. Henrique distribuiu mais documentos. Estas são as evidências que coletamos nos últimos 2 meses. Registros de entrada forçada no apartamento da Sra. Santana, tentativas de acesso não autorizado às suas contas bancárias, solicitações de informações financeiras baseadas em procurações falsas e contratação de profissionais para elaborar laudos médicos fraudulentos. Tudo isso, acrescentei, documentado e reportado às autoridades competentes. Dr. Martins se levantou abruptamente. Eu preciso me retirar imediatamente. Não posso continuar representando. Doutor, disse calmamente, o senhor pode se retirar, mas não pode fugir das consequências dos documentos que elaborou. O Conselho da Ordem dos Advogados já foi notificado sobre sua conduta. Ele saiu da sala praticamente correndo, deixando para trás uma pasta de documentos que se tornaram irrelevantes no momento da minha revelação. E agora? Perguntou o segundo jornalista. Quais são seus planos, Sra. Santana? Meus planos são múltiplos, respondi, organizando calmamente os documentos sobre a mesa. Primeiro, vou continuar morando aqui, no Lar Recanto da Paz. Não como prisioneira, mas como proprietária que decide supervisionar pessoalmente a qualidade dos serviços que oferecemos. Patrícia me olhou com esperança desesperada. Então, a senhora vai perdoar. Segundo, continuei, ignorando a interrupção, vou processar criminalmente todos os envolvidos nesta conspiração. Tentativa de estelionato, invasão de domicílio, falsidade ideológica, abuso contra idoso, cada crime terá sua punição apropriada. A esperança nos olhos de Patrícia se transformou em pânico puro. Terceiro, vou criar uma fundação para assistência jurídica gratuita a idosos vítimas de abuso familiar. Quantos casos como o meu acontecem sem que a vítima tenha recursos para se defender? E quanto à sua filha? O primeiro jornalista perguntou. Há possibilidade de reconciliação? Olhei para Patrícia, que chorava silenciosamente na cadeira, finalmente compreendendo a magnitude do que havia perdido. Não apenas dinheiro ou herança, mas a mãe, a família, a reputação, possivelmente a liberdade. Reconciliação pressupõe arrependimento genuíno, disse lentamente. Pressupõe reconhecimento do erro e mudança real de comportamento. Até agora, só vejo arrependimento por ter sido descoberta. Mãe, por favor, Patrícia soluçou. Eu cometi um erro terrível, mas sou sua filha. Você é minha filha biológica, corrigi. Mas ser filha é mais que genética. É respeito, é cuidado, é amor incondicional. Você transformou nossa relação numa transação comercial. Voltei-me para os jornalistas. Quero que esta história seja contada completamente. Não como vingança pessoal, mas como alerta. Quantas famílias brasileiras estão fazendo a mesma coisa que minha filha fez? Quantos idosos estão sendo silenciosamente roubados e descartados? Sra. Santana, o segundo jornalista perguntou, a senhora não tem medo de que essa exposição pública afete negativamente sua família? Ri novamente, mas desta vez com genuína diversão. Minha família? Quer dizer as pessoas que tentaram me roubar e me prender? Acho que o conceito de família já foi definitivamente afetado, não concorda? Roberto tentou uma última cartada desesperada. Dona Eunice, tudo isso pode ser resolvido de forma privada. Não precisa envolver a imprensa. Ah, agora vocês querem privacidade? Quando estavam tramando contra mim, a privacidade não era uma preocupação. Quando estavam invadindo minha casa e falsificando documentos médicos, a discrição não importava. Levantei-me, sinalizando que a reunião estava chegando ao fim. Cavalheiros da imprensa terão acesso completo a toda a documentação que apresentei hoje. Dr. Henrique fornecerá cópias e esclarecimentos adicionais. E a mensagem que a senhora quer deixar para outras famílias que possam estar enfrentando situações similares? A mensagem é simples. Idosos não são descartáveis. Não somos fardos ou problemas a serem resolvidos. Somos pessoas com direitos, dignidade e, em muitos casos, mais recursos e inteligência do que nossos familiares imaginam. Caminhei até onde Patrícia permanecia sentada, destruída emocionalmente, e me inclinei para falar diretamente ao seu ouvido.
Você queria se livrar da mãe problemática para viver sua vida em paz? Parabéns, filha. Conseguiu. A partir de agora, você realmente não tem mais mãe. Endireitei-me e me dirigi à porta da sala de reuniões, parando apenas para uma última observação. Ah, e Patrícia, a mensalidade do asilo aumentou para R$ 5.000 mensais. Inflação. Sabe como é? Você tem até o final do mês para quitar as parcelas em atraso, ou terei que tomar medidas administrativas para recuperar o espaço. Saí da sala deixando para trás os destroços humanos da ganância familiar. Os jornalistas ansiosos por uma história que certamente repercutiria nacionalmente. E a satisfação profunda de ter provado que subestimar uma mulher de 67 anos pode ser o erro mais caro que alguém comete na vida. Através da janela do corredor, vi Patrícia e Roberto saindo apressadamente do estacionamento 15 minutos depois, dirigindo como fugitivos. Não voltaram para buscar os documentos que deixaram na sala de reuniões, nem para tentar uma última negociação. Naquela noite, jantando no refeitório do meu asilo pela primeira vez como proprietária assumida, senti uma mistura complexa de sentimentos. Satisfação pela justiça feita, tristeza pela família perdida, mas principalmente uma sensação estranha de liberdade. Finalmente, eu era livre para ser exatamente quem sempre fui. Eunice Santana, empresária bem-sucedida, mulher independente, proprietária de um negócio próspero que ajudava pessoas em situação de vulnerabilidade. A diferença é que agora não precisava mais fingir ser menos do que era. Não precisava mais esconder minha inteligência, meu patrimônio, minha capacidade de decisão. E qualquer pessoa que tentasse me subestimar novamente teria o exemplo de Patrícia e Roberto como aviso do que acontece com quem confunde bondade com fraqueza, idade com incompetência e amor maternal com estupidez. 6 meses se passaram desde aquela tarde de maio, quando revelei para Patrícia e Roberto quem eu realmente era. 6 meses desde que transformei minha humilhação pessoal numa lição pública sobre respeito aos idosos e responsabilidade familiar. Hoje, sentada na varanda do meu quarto no lar Recanto da Paz, não mais como prisioneira, mas como proprietária que escolheu este lugar como seu lar definitivo, posso avaliar as consequências de cada decisão que tomei durante essa jornada de vingança e autorrevelação. A repercussão na imprensa foi maior do que qualquer um de nós havia antecipado. A história da vingança da vovó empresária, como alguns veículos sensacionalistas apelidaram, ganhou destaque nacional, gerou debates em programas televisivos, inspirou artigos acadêmicos sobre abandono de idosos e até mesmo influenciou discussões legislativas sobre proteção dos direitos da terceira idade. Recebi centenas de cartas e e-mails de pessoas relatando situações similares, idosos que se identificaram com minha experiência, familiares que reconheceram seus próprios comportamentos nas atitudes de Patrícia e Roberto. A Fundação Eunice Santana para Assistência Jurídica a Idosos, que criei com parte dos recursos que recuperei do processo contra minha filha, já atendeu mais de 200 casos em Santa Catarina e está expandindo para outros estados. Dr. Martins, o advogado que tentou me convencer a assinar minha própria destruição civil, teve sua licença suspensa por 2 anos pelo Conselho da Ordem. Dr. Rubens Machado, o psiquiatra que elaborou laudo falso sobre minha sanidade mental, perdeu diversos convênios médicos e enfrenta processo ético no Conselho Regional de Medicina. Pequenas vitórias que demonstram que ações têm consequências, mesmo quando perpetradas por profissionais que se julgam protegidos por seus diplomas. Quanto a Patrícia e Roberto, as consequências foram mais severas do que eu inicialmente pretendi, mas talvez mais necessárias do que eu imaginava. O processo criminal resultou em condenação por tentativa de estelionato e abuso contra idoso. Patrícia recebeu 2 anos de prisão em regime semiaberto, convertidos em prestação de serviços comunitários e multa significativa. Roberto, considerado o mentor intelectual do esquema, pegou 3 anos em regime fechado. Eles perderam a casa que dividiam, hipotecada para pagar advogados e multas. Patrícia perdeu o emprego na imobiliária quando a história veio a público.
e ambos enfrentam o estigma social de serem conhecidos como aqueles que tentaram roubar a mãe idosa. É uma justiça severa, talvez até cruel, mas necessária, porque durante estes 6 meses conheci dezenas de outros idosos que não tiveram os recursos ou a sorte que eu tive para se defender. Pessoas que realmente perderam seus bens, que realmente foram internadas contra sua vontade, que realmente morreram abandonadas por famílias que preferiram herdar a conviver. Dona Mercedes, minha companheira de mesa no refeitório, finalmente conseguiu provar que estava sendo vítima de abuso financeiro por parte da neta. Com o apoio da nossa fundação, recuperou o carro e parte dos recursos desviados. Aos 82 anos, voltou a dirigir e a viver independentemente em seu próprio apartamento. Seu Alcides descobriu que o filho que cuidava da sua aposentadoria havia desviado quase R$200 mil ao longo de 3 anos. O rapaz foi processado e obrigado a devolver tudo, vendendo a própria casa para quitar a dívida. Alcides decidiu ficar no asilo, não por necessidade, mas porque encontrou aqui uma comunidade que o valoriza. Histórias como essas me convencem de que minha vingança pessoal transcendeu o âmbito familiar e se tornou um instrumento de justiça social. Cada processo que ganhamos, cada família que é obrigada a prestar contas de como trata seus idosos, cada reportagem que expõe esse tipo de abuso, tudo isso representa pequenas vitórias numa guerra muito maior contra o descarte sistemático das pessoas mais velhas. Mas a pergunta que me assombra, especialmente nas noites silenciosas, quando o asilo adormece e eu fico sozinha com meus pensamentos, é mais pessoal. Valeu a pena destruir minha própria filha para ensinar essa lição? Patrícia tentou me contatar 3 vezes desde a condenação. Cartas escritas à mão, pedindo perdão, tentando explicar que nunca quis machucar ninguém, alegando que foi influenciada pelo Roberto. Não respondi nenhuma delas. Não porque não sinta mais nada por ela, mas porque ainda não consegui processar completamente o que sinto. Existe tristeza, claro. A menina que eu embalei durante noites de cólica, que ensinou a andar de bicicleta, que consolei durante o primeiro coração partido, essa criança ainda vive nas minhas memórias, e dói saber que ela se transformou numa adulta capaz de tamanho cinismo e crueldade. Existe raiva, que persiste mesmo depois da vingança consumada. Raiva por ter sido enganada durante tanto tempo, por ter acreditado que nossa relação era baseada em amor quando era apenas interesse disfarçado, por ter descoberto que 40 anos de maternidade foram reduzidos a cálculos financeiros por parte de quem recebeu tudo que eu tinha para dar. Mas existe também uma estranha forma de libertação. Durante décadas, vivi uma vida dupla. A empresária bem-sucedida disfarçada de viúva modesta, escondendo minha inteligência e recursos para não despertar a ganância familiar. Agora sou livre para ser exatamente quem sempre fui, sem máscaras ou disfarces. É uma liberdade cara, paga com a destruição dos últimos laços familiares que me restavam. Mas talvez seja esse o preço necessário da autenticidade depois dos 60 anos. O Lar Recanto da Paz mudou significativamente desde minha revelação. Implementamos um conselho de residentes com poder real de decisão sobre políticas da instituição. Criamos um protocolo rigoroso para identificar casos de internação forçada ou abusiva. Estabelecemos parcerias com universidades para pesquisa sobre direitos dos idosos e envelhecimento digno. Mais importante, transformamos este lugar num modelo de como instituições geriátricas podem ser ao mesmo tempo lucrativas e humanas, eficientes e carinhosas, profissionais e familiares. Joana foi promovida a diretora-geral, com participação societária no negócio. Ela merecia essa progressão há anos e agora tem recursos e autoridade para implementar todas as melhorias que sempre sonhou. Quanto a mim, encontrei um propósito que nunca tive durante minha vida, escondida. Recebo delegações de outros estados interessadas em replicar nosso modelo. Falo em congressos de geriatria e gerontologia. Consulto legisladores sobre políticas públicas para idosos. Dou entrevistas para jornalistas que querem entender como transformei uma traição familiar numa plataforma de mudança social. É irônico que tenha precisado ser traída e humilhada para encontrar minha verdadeira vocação.
Mas as noites ainda são difíceis. Não pela solidão física. Há sempre movimento no asilo, enfermeiros nos corredores, outros residentes que se tornaram amigos genuínos. A dificuldade é a solidão emocional de quem perdeu a família no processo de se encontrar. Às vezes me pergunto se poderia ter lidado com tudo de forma diferente. Se poderia ter confrontado Patrícia antes que ela fosse longe demais, dado a ela uma chance de recuar, oferecido perdão em troca de mudança genuína de comportamento. Mas então, lembro das gravações que fiz, das conversas onde ela e Roberto discutiam friamente como se apropriar dos meus bens, como me manter quieta no asilo, como dividir uma herança enquanto eu ainda estava viva. E percebo que não havia espaço para perdão numa equação onde eu era vista apenas como obstáculo a ser removido. A verdade é que minha vingança foi, fundamentalmente, um ato de autodefesa. Se eu não tivesse revelado minha real situação quando revelei, se tivesse permitido que Patrícia consumasse a interdição, muito provavelmente teria passado o resto da vida como prisioneira legal da própria filha. A diferença é que, em vez de apenas me defender, escolhi transformar minha defesa numa lição pública. Em vez de resolver tudo discretamente, decidi que minha experiência poderia servir como exemplo e alerta para outras famílias. Foi uma escolha consciente de sacrificar minha privacidade familiar para proteger outros idosos que não têm os recursos que eu tenho. 6 meses depois, vendo o impacto que essa decisão teve na vida de centenas de pessoas, posso dizer que não me arrependo. Poderia ter sido mais discreta, mais civilizada, mais familiar na forma de lidar com a traição. Mas então, quantos outros idosos continuariam sofrendo em silêncio? Quantas outras Patrícias continuariam achando que podem descartar seus pais sem consequências? Quantas outras famílias continuariam vendo a terceira idade como fardo em vez de oportunidade de retribuir o amor recebido? Hoje, quando recebo as cartas de agradecimento de idosos que conseguiram se libertar de situações abusivas, quando vejo reportagens sobre melhorias nas leis de proteção aos mais velhos, quando observo o cuidado extra que nossas famílias visitantes demonstram depois que nossa história se tornou pública, sei que minha vingança pessoal se transformou em algo muito maior e mais importante. E talvez seja essa a diferença entre vingança e justiça. A vingança satisfaz apenas quem se vinga. A justiça protege toda a sociedade. Minha filha pagou um preço alto pelo que fez. Mas esse preço talvez seja necessário para desencorajar outros filhos de seguirem o mesmo caminho. E eu paguei meu próprio preço. A perda definitiva da família. A exposição pública de uma vida que preferia manter privada. A transformação de uma empresária discreta numa figura pública. Mas quando olho pela janela do meu quarto e vejo o jardim que criei, quando observo os residentes participando de atividades que desenvolvi, quando recebo os relatórios financeiros de uma empresa que continua prosperando sob minha liderança assumida, sinto que finalmente estou vivendo a vida que deveria ter vivido desde sempre. Uma vida onde não preciso fingir ser menos inteligente do que sou, menos capaz do que sou, menos próspera do que sou. Uma vida onde posso usar todos os meus recursos, financeiros, intelectuais, emocionais, para fazer diferença real no mundo. Eunice Santana, 67 anos, empresária assumida, ativista pelos direitos dos idosos, mulher que provou que idade não é limitação quando você tem determinação suficiente para lutar pelo que é certo. Esta sou eu agora. E pela primeira vez na vida, estou completamente em paz com quem me tornei. Mesmo que o preço dessa paz tenha sido mais alto do que qualquer mãe deveria ter que pagar.